Enche-lo agora de conhecimento, de astúcia, que ele seja agora levado, Pai, a falar a Tua palavra, assim conforme Tu tens já concedido, Pai, com que ele possa ser cheio, com que as Suas palavras sejam cheias de unção, de poder, de autoridade, que debaixo das Suas palavras julgos sejam quebrados, julgos na mente, julgos no espírito, Pai, e com que ele venha trazer, Pai, a Tua palavra, o Teu bálsamo, a boa semente ao Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Aleluia. Eu vou convidar os jovens que estão lá em cima para sentar aqui no meio, por gentileza. Agradeço a vocês todos. Hoje nós tivemos um pequeno acidente com o nosso ônibus. Um carro cortou a frente do ônibus e o presbítero Ater estava dirigindo, né? Já tinha 4 irmãos ali dentro e eu acho que aquele carro vai para o ferro velho. Que destruiu o carro do homem que cortou a frente, mas Deus deu livramento, ninguém se machucou, graças a Deus por isso. E o nosso ônibus também tem seguro total, seguro do ônibus e seguro por cada passageiro também. Então, graças a Deus por isso, né? Então, é só algum dano material e por isso nós estamos sentindo falta de muitos irmãos que à tarde vêm com o nosso ônibus. Amém, querido? Tome assento, amado. Muito obrigado aos jovens que atenderam o meu pedido para a gente ficar mais aconchegante aqui nessa tarde. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Vamos ler junto esse versículo, vamos lá? Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é. Amém? Cristo, Ele tomou a nossa maldição e Ele se fez maldição por nós, que diz a palavra. Cristo, Ele é tudo, todas as coisas. Por isso que quando Ele foi pendurado na cruz do Calvário, Ele levou a maldição e nós éramos malditos, mas o Senhor se fez maldito por nós, foi pendurado na cruz do Calvário, mesmo Ele não tendo nunca falhado, nunca errado, nunca pecado, Ele levou e cravou na cruz toda a maldição da lei. Diga assim: maldição da lei. Diga de novo: maldição da lei. Olha que interessante, a lei de quem? Lei de Deus, a lei de Deus. Toda alma que pecar certamente morrerá. A lei de Deus, ela é terrível, mas o amor de Deus é maior. Amém? Aleluia. Então todos nós estávamos condenados, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Irmãos, sempre que a gente ministra uma palavra, tem um objetivo. Um construtor, quando ele começa a fazer uma casa, ele tem o objetivo de vê-la pronta. Eu lembro quando eu trabalhava colocando piso, colocando mármore, eu chegava numa casa e eu visualizava aquela casa já pronta. Então eu imaginava que corte daria lá naquele canto, os cortezinhos para ficar tudo padrão, para ficar bonito. Então eu visualizava, lançava as linhas, tirava as medidas e em cima daquilo aquele projeto ia ficando pronto. E o desejo da gente é ver aquele projeto pronto, mesmo que a casa não era minha, eu era só um pedreiro, mas me dava uma alegria em ver aquela casa pronta, toda bonita, um trabalho que a gente fez com as nossas mãos. Quem aqui já sentiu isso, o prazer em fazer alguma coisa? Amém? É maravilhoso, você faz e vê o resultado. E o pregador, ele tem também um projeto. Quando ele traz uma palavra, o desejo dele é ver lá na frente
sendo realizado, sendo construído na vida daqueles que ouvem a mensagem que foi ministrada. E o desejo do meu coração nessa noite é que eu e você, que nós possa alcançar essa bênção de Deus. Amém? Porque, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a princesa Isabel assinou a carta de alforria libertando os escravos no Brasil, o que acontecia? Muitos escravos, quando ouviam a notícia que foi liberado, que ninguém mais agora deve ser escravo, que você pode procurar um trabalho remunerado, muitos não acreditavam e continuavam vivendo em escravidão. Não conseguiam emprego, não conseguiam trabalho e voltavam para as suas fazendas. Estamos juntos? Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas muitos não entendem o que é isso e continuam vivendo debaixo da maldição da lei. Então, nessa tarde, o desejo profundo do meu coração é que sejamos libertos dessa maldição. 3 coisas que carregava a maldição da lei: pobreza, enfermidade e morte. Diga comigo: pobreza, enfermidade e morte. Então veja só, se você deixar de ser pobre, se você tiver saúde, você está caminhando para a vida eterna. Aí você conquistou as 3 coisas que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Porém, muitos de nós aguardamos ansiosos pela vinda do Senhor Jesus. Há um desejo da vida eterna, mas nessa vida carregamos enfermidades e pobreza. E o Senhor já nos livrou disso. E é isso que nós vamos liberar nessa tarde sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Quando você lê a palavra, você vai encontrar que a primeira coisa, a primeira maldição sobre o homem foi a pobreza. O Senhor já tinha dito: se você tocar na árvore desse fruto, morrerá. Mas quando peca, a primeira coisa ele diz assim: maldita é a terra por causa do homem, por causa de ti, por causa do pecado do homem, a terra começou a produzir cardos, espinhos, começou a demorar para frutificar, e o homem teve a sua vida limitada, um tempo limitado. E esse tempo limitado cada vez ficou pior, cada vez nós vivemos menos. E aí o que acontece? A gente não consegue sair à frente. Muitas vezes passamos toda a nossa vida ralando e não vemos o fruto do trabalho das nossas mãos. E o Senhor já nos livrou dessa maldição. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E quando nós falamos com o povo cristão, e quando eu digo cristão, eu estou falando católicos, protestantes e evangélicos. O povo cristão, Satanás conseguiu colocar na mente do povo de Deus que pobreza é humildade, que pobreza é algo que vem de Deus. Então tem até hinos que falam Jesus tão pobrezinho, e que o crente é pobrezinho e depende do Senhor. E aí a gente começa a aceitar a maldição do diabo sobre a nossa vida. Olha só, quando você entende que algo é contrário à vontade de Deus, se a tua cabeça entende que algo não é a vontade de Deus, você não vai orar pedindo aquilo. Um exemplo: se você entende que é errado prosperar, enriquecer, ter recurso, se você entende que isso é errado, você nem vai orar nesse respeito. Você não vai chegar e dizer: Senhor, me enriquece, Senhor, me prospera de maneira sobrenatural, Senhor, que a minha empresa venha a dar muito dinheiro, que eu venha enriquecer. Quando você fala assim, o nosso coração fica até meio achando que é meio estranho. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui só para você ver? Levanta a tua mãozinha direita e diga assim: Senhor, eu quero ser muito rico, eu quero ter dinheiro sobrando. Parece que soa estranho no nosso coração,
Parece que sou estranho, por quê? Porque desde a nossa infância fomos criados com uma aversão à riqueza. A gente quer, lá no fundo a gente sabe que é bom, mas a gente tem aquela aversão. Será que Deus vai se agradar dessa oração? Então é isso que nós precisamos tirar da nossa mente, entender a palavra de Deus para poder receber a bênção. Para que você faça uma oração dessa: Senhor, me enriquece, me prospera, traz recursos sobre a minha vida, com fé, não pode ter dúvida no teu coração. Se você vai fazer essa oração meio atemorizado, vai ficar difícil. Quer ver só, querido? Vai comigo aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você entendeu o que você leu? Quando a gente faz uma leitura de um texto desse, e você isola o texto do contexto ou do restante da palavra de Deus, vai ter um problema. Você vai se destruir, ou no mínimo deixar de receber todas as bênçãos de Deus. Então nós vamos tentar entender esse texto. Aqui está dizendo assim, que aqueles que querem ser ricos caem na tentação do diabo, acarretam muitas dores para si. O crente em Jesus, ele precisa entender uma coisa: tendo com o que cobrir-se, com o que comer, estejais contentes. Amém? Diga assim: tendo com o que cobrir, ou seja, se agasalhar no frio, tendo o que comer, tendo o que beber, estejais contentes. Mas não diz que você não deve buscar outras coisas. O que essa palavra está dizendo? Que a nossa alegria, ela vem de Deus. Indiferente se você tem muito ou se você tem pouco, você está sempre contente, porque o Espírito Santo de Deus habita em você e Jesus Cristo é a nossa alegria. Aleluia! Se riqueza fosse sinônimo de alegria, então rico não se matava. Então os ricões aí do mundo não se matavam. Então riqueza não é sinônimo de alegria. Mas pobre também se mata. Você está entendendo? Então a alegria independe da riqueza ou da pobreza. A alegria verdadeira e genuína está no coração de quem serve a Deus. Aleluia! Segundo ponto que nós entendemos nesse texto, que a cobiça, a busca desenfreada a todo custo por ser rico, acarretará em dores para você. Então você vê pessoas que trabalha e estuda e quer ser rico e a cabeça está só naquilo, vai acarretar em dores. Não é essa riqueza que vem de Deus. Deus, ele tem riqueza para você, mas não é por esse caminho. Terceiro ponto nesse pequeno texto: se a riqueza que você está buscando está te afastando da fé em Deus, então também não vem de Deus. Se a riqueza que você está buscando te afasta de servir a Deus, te impede de servir ao Senhor, então essa riqueza não está vindo de Deus. Amém, irmãos? Estamos entendendo essa palavra? Aí em Timóteo mesmo, onde você está, 1 Timóteo 6 e 17. Olha o que diz a palavra: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Acabei de falar, texto em cima, o que quer ser rico tem problema, mas agora já em seguida, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, diga para os ricos desse mundo. Ele não está falando para os ricos lá de fora, irmãos, ele está falando para os ricos da igreja. Manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos. Irmãos, lá fora, ontem eu passei lá, vi uns camaradas com Ferrari, com Porsche aqui na Elza Luque, ali, todos exaltados, né? Todos soberbos, e ele diz assim, manda aos ricos que não sejam altivos, e que não coloque a sua confiança nas riquezas, mas coloque a confiança em Deus. Então só nesse texto mesmo nós já percebemos que o problema não é ser rico, o problema é confiar nas riquezas e não em Deus. O problema é achar que quando você tem a riqueza você vai ser feliz. Amado irmão, olha para mim e presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você é triste hoje e angustiado hoje na pobreza, quando for rico, continua triste e angustiado, porque a alegria vem de Deus. Aleluia. Vamos repetir 1 Timóteo 6 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Diga assim, muitas dores. Muitas dores. A pessoa que quer riqueza e se esquece da bênção de Deus, se esquece que deve servir ao Senhor, acarreta para si muitas dores. Agora olha só a riqueza que vem de Deus. Provérbios 10 e 22. Provérbios 10, 22, diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. É essa riqueza que eu quero a riqueza que vem de Deus, não aquela que eu busco desenfreadamente. Tem gente que não pode fazer uma viagem, tem gente que não tem tempo para a família, tem gente que não tem tempo para a casa do Senhor, tem gente que não pode desenvolver um ministério na igreja por causa do trabalho, por causa do trabalho, por causa do trabalho. E aí quando for velho, vai dizer, eu não fiz nada para o Senhor, eu não fiz nada para o Senhor. A minha vida passou e o que eu juntei? Não vou levar nada comigo. Esse tipo de riqueza, irmão, você não deve desejar. Você deve desejar a riqueza que vem do alto, a riqueza que vem do Pai das luzes. Aleluia. Vamos comigo lá. Salmo 127 primeiro. Salmo 127 primeiro diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu vou repetir e eu quero que você preste atenção, número 2 aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem uma tradução que diz, aos seus amados enquanto dormem. É isso que significa. Irmão, o Senhor está dizendo, você quer a riqueza que vem do alto? Se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha. Às vezes tem gente que diz assim, não, se eu trabalhar bastante, se eu estudar, se eu me esforçar, eu vou enriquecer, eu vou prosperar. E o Senhor diz, é inútil. Vai acarretar dores para você. Você pode até conquistar a casa, conquistar a tua empresa, conquistar os teus negócios, mas acarretará dores e enfermidades para você. Agora, aos amados do Senhor, enquanto dormem, o Senhor está abençoando, está prosperando. Inútil levantar de madrugada e dormir tarde e comer o pão de dores. O que é isso, irmão? Tem gente, irmão,
que trabalha em 2 turnos, às vezes até em 3, e vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã, 5 horas está de pé, e o pau pega e estou trabalhando, estou prosperando. Você está se enfermando, está acarretando dores, o teu futuro vai ser uma desgraça. Estresse, dores de cabeça, enfermidades, família destruída por pessoas que estão nesse caminho. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde: a bênção que vem de Deus, ela te enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Aleluia! O que caminha com Deus precisa entender que a bênção da riqueza está diretamente associada a Deus e não pelo muito trabalhar. Vou repetir: a pessoa que caminha com Deus, o crente, ele tem que começar a entender que a riqueza está associada com Deus. O teu relacionamento com Deus vai trazer a riqueza que não acrescenta dores, e não é o muito trabalhar. O muito trabalhar vai acarretar dores e enfermidades para você. Salmo 112 e 1. Salmo 112 e 1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia! Quem tem prazer na lei do Senhor, dá glória a Deus. Levanta bem a tua mãozinha, levanta e diga: eu estou aqui hoje, Pai, nessa tarde, porque eu tenho prazer na tua lei. Aleluia! 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 Louvado seja o Senhor Jesus. Pena que à tarde o tempo é muito curto, irmãos, então eu vou pular aqui. Vamos comigo, Lucas 5. Lucas 5, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Nós vemos Jesus aqui, irmãos, diga comigo assim: atrasando. Nós vemos Jesus aqui nesse momento atrasando o trabalho de Simão Pedro e da sua equipe. Imagina você é pescador, passou a noite inteira pescando, a noite inteira trabalhando, aí você chega de volta na praia, vai lavar as redes. Você começa a lavar as redes. Você nunca viu aquele camarada lá. E o camarada está lá cheio de gente em volta, e ele está falando, e ele está apertado. De repente aquele rapaz, aquele jovem, chega para você que está lavando as redes e diz: dá licença um pouquinho, posso subir aí no teu barco? E o Pedro sobe, ele sobe no barco e diz assim: agora afasta um pouco, leva o barco um pouquinho mais para o meio do lago aí. Leva lá, e de lá ele começa então a pregar. Começa a fazer uso dos bens de Pedro. Você está entendendo? Presta atenção, atrasa o serviço do Pedro e começa a fazer uso dos bens de Pedro. Presta atenção. Não sei se você se coloca no lugar de Pedro nessa tarde. A noite inteira pescando. Aí você tem que lavar as redes, você quer lavar logo aquelas redes, deixar arrumado e ir para casa para deitar e para dormir. Aí chega um camarada e diz: deixa eu subir um pouquinho no teu barco. Aí você sobe, ele diz: agora leva um pouquinho mais para o meio do lago ali o teu barco. Irmão, o que ia acontecer contigo, Mateus? Uma situação dessa. O que ia acontecer contigo? Você trabalhou o dia inteiro vendendo, né, de a pezito na rua,
de casa em casa, batendo lá e vendendo o seu seguro e tal, não vendeu nada aquele dia. Não vendeu nada, você já está nervoso, né? Está bravo. Aí você está saindo para levar a tua equipe para casa, chega o pastor e diz assim: ô Mateus, preciso que tu me leve, que eu vou fazer um culto lá no bairro tal. E aí o Mateus olha para a equipe, leva a equipe primeiro para casa ou leva o pastor fazer o culto? A equipe passou o dia inteiro trabalhando de a pé, agora chega o homem aí que quer pregar lá não sei onde, eu tenho que levar ele. É isso aqui. O Pedro subiu no barco e levou Jesus, e aí sentou e falou: e agora até quando que o homem vai falar? E a palavra pelo jeito não era nem importante, porque não fala o que Jesus pregou, né? Que o importante era a situação. E Jesus falou, e vai saber se falou 1 hora, 2, 3, quanto tempo Jesus ficou falando, e o Pedro aguardando, e as redes para lavar, e os outros da equipe do outro barco lá, todo mundo esperando, e com certeza tinha alguém falando assim: e nós aqui, o bonito não para de falar, e nós aqui esperando. Estamos juntos? Depois de aguentar tudo isso, o Senhor Jesus olha para o Pedro e diz assim: ô Pedro, vamos lá, vamos comigo lá, versículo 4 para a gente ler junto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ei, irmão, olha que situação. Jesus não era pescador, Pedro era pescador profissional. E o que você está vendo aqui? Jesus querendo ensinar o padre a rezar a missa. Não é isso? Essa é a impressão que nós temos. Jesus usa o barco do homem, atrasa o serviço de toda a equipe, e aí quando termina de falar, bem sossegado, olha para o Pedro e diz assim: leva o teu barco para mar alto agora e lança a rede. Muitas vezes acontece isso com a gente. Deus quer usar os teus bens, mas Ele vai usar através de alguém. Pedro não sabia que Jesus era o mestre, Pedro não sabia que Jesus era o salvador do mundo. Pedro apenas tinha um coração prestativo e obediente. Irmão, quantas vezes acontece isso? E é bem comum, às vezes eu convido alguém para fazer uma viagem, para ir visitar alguém, às vezes viagens curtas aqui, e a pessoa, eu vejo que a pessoa fica toda se coçando, porque tem trabalho, tem não sei o quê, mas tá pastor, vamos, né? E vai junto. E aí quando está no caminho já toca o telefone, e a pessoa já dá um sorriso, e aí toca de novo, e começam a acontecer os milagres na vida da pessoa. A pessoa: pastor, fechou o negócio lá, pastor, deu não sei o quê. Irmão, é Deus mostrando que enquanto você usa os teus bens, o teu tempo, a tua vida para o reino de Deus, Ele dá para você a riqueza que vem dEle. Aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 5: e respondendo Simão Pedro disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós encontramos aqui nesse texto um Pedro disposto a usar os seus bens para o reino, e encontramos um Pedro disposto a seguir as orientações do seu novo sócio. Entendeu? Todas as vezes que você dispõe os teus bens para o reino de Deus, esteja disposto a ouvir a orientação do teu sócio, porque todas as vezes que você usar os teus bens, teu dízimo, tuas ofertas, teu carro, tua casa, teu tempo, os teus talentos para o reino de Deus, você fechou sociedade com o Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira parte. A segunda, dar ouvido a voz do sócio. Versículo 6: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que os fossem ajudar. Amém, irmãos? Deus usou os bens de Pedro, usou. Não haviam pescado a noite toda, agora pescaram tanto que as redes se rompiam, a bênção era gigante.
Guarda isso no teu coração, você que quer a riqueza que vem de Deus. Eles não precisavam ter ido pescar a noite toda. Se eles tivessem ficado dormindo a noite toda e de manhã tivessem ido com Jesus e feito a pregação e ganhado almas para Cristo, a bênção estava lá reservada. Você compreende? Essa é a bênção que vem de Deus. Estejam atentos, irmãos, os teus ouvidos, à voz do sócio, quando surge uma oportunidade para você desenvolver um trabalho na casa do Senhor, quando surge uma oportunidade para você desenvolver um trabalho em favor do reino, faça com alegria, porque Deus, Ele vai te prosperar grandemente. Lucas capítulo 18, versículo 23. Lucas 18, 23, diz assim: mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto, eram os discípulos, disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, a vida eterna. Amém. Irmãos, eu coloquei uma foto aqui, ó. Coloca para nós, Laçaria. Nós vemos aqui Jesus se encontrando com Pedro, um peixinho ali, e Jesus se encontrando com o jovem rico. O jovem rico conhecia a palavra. O jovem rico, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor lhe pergunta: conhece os mandamentos, conhece a lei, guarda a lei? Faço isso desde pequeno, desde pequenininho. E aí o Senhor diz assim: então faz o seguinte, vende tudo o que tem, que é só o que te falta. Vende tudo e me segue. Ao contrário de Pedro, que estava disposto a usar o pouco que tinha para o reino, o jovem rico não estava disposto a abrir mão de sua riqueza em favor do reino. Você está acompanhando? Está entendendo essa palavra? Jesus sabia que ele era um mestre. Jesus sabia que esse jovem rico era uma pessoa altamente capacitada e que esse jovem seria muito útil para o reino de Deus. Mas esse jovem não estava interessado em ser útil no reino de Deus. Ele estava unicamente e exclusivamente preocupado consigo mesmo. Ele estava preocupado com as suas riquezas e com a sua salvação. Ele estava preocupado com a sua salvação, mas era com ele, os outros não estão nem aí. E Jesus queria usá-lo. Veja que quando eles fizeram aquela grande pesca, o que o Senhor disse para Pedro? De hoje em diante, você não vai mais pescar, você será pescador de homens. Você está acompanhando? Aleluia, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus ele é lindo. Aleluia! Quem sabe nessa tarde o Senhor está levantando aqui pescadores de homens. E eu vou fazer uma pergunta para você: como é o teu coração? Chega para o Senhor e diz: Senhor, o que eu faço para herdar? Mas quando o Senhor diz: eu quero você, você diz: ah, e daí já é demais. Largar tudo. Sabe, o problema é que eu acho que nem era largar tudo só não, o problema era ter que seguir Jesus. O jovem rico perdeu a chance de uma sociedade com o dono do mundo. Está entendendo? Perdeu a chance de ter como seu sócio o dono do mundo. E o Pedro não. O Pedro, como ele não tinha nada, só tinha um barco, não pescou nada. Quando Jesus diz: posso usar teu barco? Usa. Não pesquei nada mesmo, já estou quebrado, o que tem? Vou ficar aqui mesmo. Quem está se sentindo meio desse jeito, meio quebrado, meio sem nada, levanta a mãozinha. Se você está assim, então glorifica ao Senhor, porque está bem mais fácil
bem mais fácil de você fechar uma sociedade nessa tarde e sair daqui para a riqueza que Deus tem para você. Aleluia! Nesse texto que nós acabamos de ler, irmão, o versículo chave é o versículo 26, e eu quero repetir com você. Olha só: e os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Presta atenção, os discípulos estão à volta de Jesus, vem a cena, o jovem rico sai triste, não vai deixar nada para seguir Jesus, e Jesus diz assim: dificilmente vai entrar no céu o rico, os que têm riqueza dificilmente vão entrar no céu. E os discípulos dizem assim: mas então quem é que pode se salvar? Ué, não é estranho isso? É que os discípulos compreenderam que a maioria de nós, eu e você também, irmãos, confiamos nas riquezas que possuímos e não em Deus. Sejam muitas ou sejam poucas. A dificuldade de entrar no céu é confiar nas riquezas e não em Deus. E as riquezas não precisam ser muitas para você deixar de confiar em Deus. Então você vai encontrar uma pessoa que ganha um salarinho. Eu conheci um homem que ganhava um salário mínimo, com família. E quando eu disse para ele: ei querido, vem para cá, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso. Não, pastor, e o meu emprego? Eu falei: mas o que tem o teu emprego, homem? Não, mas aí eu vou ficar desempregado. Eu falei: mas isso que você ganha em nada dá na mesma. Não, pastor. Confia numa miséria, a riqueza dele é uma miséria. E deixa eu dizer para você, o homem mais rico do mundo, a riqueza dele, perto do nosso Deus, é miséria. Você está compreendendo a palavra? Querido, o problema não é você ser rico, o problema é confiar no pouco que tem. E é muito fácil você perceber isso. A pessoa tem qualquer coisinha, perdeu aquele empreguinho, parece que vai morrer. Pastor, perdi o emprego, pastor. E agora? Eu olho: e agora nada, meu filho. Como assim, pastor? Eu falei: agora nada, tu vai continuar comendo, vai continuar vivendo, tudo igual, tudo a mesma coisa. Mas, e as contas, pastor? Eu falei: vai ficar devendo para todo mundo, quem deveria se preocupar são eles, não você. Você está entendendo a palavra nessa tarde? Em quem você confia? Somos todos iguais, irmãos. Nós confiamos nas riquezas desta vida. Por isso que os discípulos dizem: Senhor, então quem é que vai poder se salvar desse jeito? Quem é que vai poder? Mas o Pedro, rápido, ele diz assim: Senhor, lembra de uma coisa, Senhor. Lembra de uma coisa. Lembra lá da pescaria lá que ele emprestou o barco para Jesus e tal? Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Lembra aquele dia da pescaria lá que o Senhor emprestou meu barco? E aí depois o Senhor deu e veio aquela pesca maravilhosa? Eu abandonei tudo, deixei os peixes, dei os peixes para todo mundo lá, dei os barcos, dei as redes e te segui. E a minha equipe toda, todos nós estamos aqui, te seguimos. E nós, será que nós vamos para o céu também? Eu creio que o Pedro imaginava que Jesus ia dizer assim: vocês são pobres. Vocês realmente são pobres, então vocês vão para o céu comigo. Mas não foi isso que Jesus respondeu. Quer ver só? João, capítulo 21. João 21, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe ele também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe então: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Segura só um pouquinho, vamos voltar naquela primeira pesca. Nós temos duas pescas milagrosas na vida de Pedro. A primeira, quando ele empresta o barco para o Senhor Jesus, e ele recebe
foi uma pescaria maravilhosa, ele recebe uma bênção maravilhosa. E a Bíblia fala pesca milagrosa. Quando ele recebe essa bênção, o Senhor diz assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, deixa todos esses peixes, daqui para frente você é pescador de homens. Agora, quando ele vê o jovem rico conversando com Jesus, ele diz assim: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. E Jesus diz assim: é verdade, mas tem um detalhe, não tem ninguém nessa vida que tenha deixado pai, mãe, casa, campo, terra, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. O que ele estava dizendo para Pedro? Pedro, você vai enriquecer. Você está entendendo a palavra? Você está entendendo a palavra? Afirmo para você, Pedro morreu muito rico. Recebeu nesta vida 100 vezes mais, porque foi a palavra do Senhor Jesus. O Senhor olhou para Pedro e disse assim: nessa vida, quem deixar uma casa por amor a mim, por amor ao meu reino, vai receber 100 vezes mais. Então se confirma que o problema não é você ter coisas, o problema é você confiar nas riquezas dessa vida. E agora nós vemos, Jesus morre na cruz do Calvário, e Pedro, angustiado, entristecido, o mestre não está ali, está com fome. Olha para os seus amigos, alguns que estavam com ele, todos os discípulos também, e diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Ele se esqueceu que Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. Mas como ele era um líder, ele influenciou os outros também. E os outros assim: nós vamos contigo, nós também. E vai todo mundo pescar. E passa a noite inteira pescando, e passa a noite inteira pescando, e não apanharam nada. E quando chega amanhã, o que aconteceu? Eles nada apanharam. Veja, o Senhor se apresenta para eles, e o Senhor não quer resolver o ministério de Pedro. Diga: ministério de Pedro. O ministério de Pedro era ser o apóstolo chefe, era o chefe da equipe. Ele foi deixado como o cabeça da igreja. Quando Jesus subiu, ele falou: Pedro, tu és a pedra, tu vais ficar aqui, tu vai comandar isso daqui. Deus passou para ele a liderança. E ele pega e vai pescar, passa a noite inteira pescando. E quando o Senhor se encontra com ele, o Senhor não diz assim: ei Pedro, e o teu ministério? Onde é que está o teu trabalho? O Senhor Jesus não está preocupado com isso. Na noite anterior, Pedro tinha negado Jesus, também não se preocupa. Jesus também não diz assim: por que você me negou? Jesus atende a necessidade primária de Pedro: vocês têm o que comer? Está acompanhando essa palavra, irmão? A tua vida, irmão, é mais importante do que qualquer coisa. Escute, a tua vida é mais importante que o teu ministério. A tua vida, o teu bem-estar, a alegria do teu coração, as tuas necessidades básicas são mais importantes do que o teu ministério. São mais importantes do que se você negou ou deixou de negar Jesus. Porque Jesus olha para ele e não se preocupa com nada disso. O Senhor pergunta: vocês têm o que comer? Sabe o que quer dizer? Que Deus quer prosperar você. Diga assim: corpo, alma e espírito. O Senhor olha para Pedro e cura Pedro, só com o seu amor. Já responde: está aqui Pedro, eu estou aqui de novo, estou junto com você, eu e você somos um, nós somos um, vamos caminhar, toma aqui, eu tenho um peixinho, tenho um pãozinho. E aí lança a rede de novo, e pescaram 153 grandes peixes. E aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: me ama mais do que esses grandes peixes? Te amo, Senhor. Me ama mesmo? Eu te amo, Senhor. Ama mesmo? Me ama mais do que as riquezas? Novamente caiu no mesmo assunto. Me ama mais do que as riquezas? 2 vezes Deus deixa claro para Pedro que a riqueza
vem de Deus. Se Pedro não tivesse ido pescar naquela primeira pescaria, tivesse ficado dormindo a noite toda e tivesse ido no culto com Jesus, porque todo mundo estava sabendo que tinha um pregador por lá, e o nome dele era Jesus, era um profeta que estava por lá, fazendo milagres. Mas Pedro falou, não, eu vou pescar, que quero saber de profeta. Mas o profeta chegou porque o profeta queria saber de Pedro, e opera um milagre na vida de Pedro. Agora a segunda vez, Pedro novamente está com fome, está angustiado, ao invés de ir aos pés de Jesus, vai pescar de novo. Pesca de novo a noite toda, nada apanha. E aí o Senhor se apresenta de novo e abençoa ele de maneira sobrenatural. E aí diz, ô Pedro, é a segunda vez já. Segunda vez que você está aí, suando a noite toda, trabalhando, pegou nada? Não pegou nada, né, Pedro? Não pegou nada. Mas eu abençoo você, sem acrescentar dores na tua vida. Irmãos, nessa pequena palavra, Deus nos mostra claramente que Ele quer tirar você da pobreza e te levar para a fartura. Mesmo quando você não compreende, o Senhor vai trazer fartura sobre a tua vida. Eu não sei se você já parou para pensar que de repente, do nada, coisas boas acontecem na tua vida. Você trabalha e parece que não acontece, mas de repente, acontece algo assim, e você não tinha uma casa, de repente já tem, não tinha um carro, de repente já tem, não tinha um negócio, daqui a pouco está com o negócio, e você diz, como isso? Porque a bênção do Senhor vem sobre a tua vida e não acrescenta dores. Que o teu coração esteja firmado no Senhor e não nas riquezas dessa vida. Firma o teu coração no Senhor, que Ele vai prosperar você. Fique de pé, igreja amada. Eu quero fazer um propósito com você nessa tarde tão especial. Se o Senhor Jesus pede para você nessa tarde alguma coisa, Ele pede para usar os teus bens. O Senhor pede para usar os teus bens, para usar o teu tempo, os teus talentos. O Senhor pede para usar os teus recursos. Como você age? Como Pedro ou como o jovem rico? Como você age? Está disposto a colocar tudo o que você tem em favor do reino? Ou tem algo que fica na reserva? Irmãos, como homem, eu vou dizer para você, sempre vai ter algo que fica na reserva. O Pedro entregou tudo, mas ele sempre levava um anzol no seu bolso. E aquele anzol pode parecer nada, mas aquele anzol significava que ele não confiava 100% no Senhor. Aquele anzol significava isso: se o Senhor não estiver por perto, eu jogo o meu anzol e pego o meu peixe. Se não der certo esse negócio de pescador de homem, eu jogo o meu anzol. E quando tudo parecia errado, na noite mais escura da sua vida, aquele anzol foi usado. Ele lançou o anzol, ele foi pescar. Irmão, o Senhor quer libertar você disso. O Senhor quer te libertar desses pensamentos de confiar na força do teu braço, confiar na tua capacidade e entender que nós somos 100% dependentes de Deus. 100% dependentes de Deus. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava acostumado a uma vida que eu tinha dinheiro. Eu comprava o que eu queria, eu ia onde eu queria, eu comprava o que minha esposa queria, eu comia onde eu queria, todo dia, toda hora, tinha muito dinheiro. Mas aí o Senhor disse: ô Nai,
você vai ser pescador de homens. Eu falei, sim, Senhor. E o primeiro ano, eu fui queimando aquela gordura, fui queimando, até que não tinha mais nada. Aí eu fiquei 6 anos, sem receber nenhum real e nenhuma oferta. Não houve um único irmão que me desse um 10 reais, nada. Fiquei sem anzol nenhum. Mas o anzol que eu tinha era aqui dentro. Eu posso ir trabalhar, eu posso ir dar umas aulas, eu posso fazer umas aulas de violão, eu posso dar uma aula de idioma, eu posso fazer um trabalhinho, já consigo, já levanto. Não, nada dava certo, nada dava certo. O Senhor estava me ensinando que é Ele quem me sustenta. Amado irmão, amada irmã que está aqui, entenda uma coisa: o teu Deus sustenta você. E quando você estiver pleno disso, pleno, aconteça o que acontecer, não importa, o Senhor vai me sustentar. Então chegou o momento de vir as grandes bênçãos. Aí o Senhor pode te enriquecer financeiramente, pode te prosperar, e nada mais muda o teu coração. A tua confiança não estará mais na riqueza dessa terra, mas na que é eterna. Se o Senhor nessa tarde pede para você usar os teus bens, os teus talentos, eu repito a pergunta: como está o teu coração? É como o jovem rico ou é como Pedro? Mesmo com as suas falhas, está disposto a usar tudo para o reino. Usa o meu barco, Senhor, usa o meu tempo, estou aqui, Senhor, pode me usar. Aleluia. Feche os teus olhos e faça a tua oração nessa tarde. Diga para Ele isso, diga para Ele: Senhor, eis aqui a minha vida. Quem sabe você não tenha muito, assim como Pedro também não tinha muito além daquele barco, mas o que você tem, você coloca à disposição do reino, da casa do Senhor. Amado Rei, amado Jesus, há tanto tempo, Senhor, já não tenho mais nada meu, Pai. Alabassúria, anderemassúria. Vem, Senhor, o teu reino, vem, Senhor, o teu reino, vem, Senhor, a tua vontade, e muda, Senhor, a nossa história. Muda, Senhor, a nossa história. Traz, Senhor, uma pesca milagrosa, Senhor, para cada um dos teus filhos. Traz, Senhor, uma pesca maravilhosa. Mostra, Senhor, que a riqueza que vem de Ti não acrescenta dores. Traz, Senhor, para cada irmão que está aqui, Senhor, uma bênção tal, Senhor, que nós fiquemos assim como Pedro, abismados e reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, e que quando o Senhor faz, ninguém pode impedir. Abençoamos, Senhor, o teu povo, abençoamos, Senhor, a tua igreja, declarando, Senhor, toda sorte de bênção, tomando posse, Senhor, que lá na cruz do Calvário foi cravada toda maldição contra nós, toda enfermidade foi cravada na cruz, toda pobreza foi cravada na cruz, todo pecado foi cravado na cruz, e o Senhor nos garante vida em abundância, saúde, prosperidade e vida eterna, no nome poderoso de Jesus.